Quarta-feira de Champions League com surpresa, hein? Mas não foi na partida sobre a qual farei a análise aqui. Napoli 1, Barcelona 1. A surpresa aconteceu na vitória do Porto sobre o Arsenal, que vinha embaladíssimo neste 2024, mas o Porto nos últimos minutos ali conseguiu com um belíssimo gol do Galeno, fazendo... foi do Galeno, não foi o gol? No finalzinho do jogo, fazendo 1-0 para o Porto. Mas aqui é para a gente falar de Napoli e Barcelona, um jogo em que o Barcelona foi muito melhor, mas ainda assim não conseguiu vencer. Vinheta. Muito bem, então, falei que o Barcelona jogou melhor, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Barcelona talvez tenha feito, eu não assisti todos os jogos do Barcelona na temporada, mas assisti bastante. E talvez tenham sido os 40 minutos, 45 minutos, não sei se exatamente todo o tempo, mas os minutos mais interessantes e melhores do Barcelona na temporada. O Barcelona adiantou as linhas, pressionou, conseguiu colocar o Napoli nas cordas, mas não conseguiu o gol no primeiro tempo. O Barcelona, para a gente ter uma ideia, no primeiro tempo finalizou 7 vezes e o Napoli finalizou 0, nenhuma vez no primeiro tempo. O gol foi marcado no segundo tempo pelo Lewandowski, aos 60 minutos, e depois Osimhen, aos 75 minutos. Mas antes de chegar lá no que foi um pouco mais do segundo tempo, para trazer aqui também um pouco do Napoli, principalmente, o time entrou em campo com o que a gente imagina que seja o titular para essa temporada, né? Com exceção do Zielinski, que vale lembrar, para quem teve gente me mandando mensagem durante o jogo, Clara, cadê o Zielinski? O Zielinski não foi inscrito na Champions porque ele está acordado, ainda que não seja público, né? Nem clube, nem jogador tenham se manifestado de que ele está acordado com a Internazionale para sair no meio do ano e que por conta disso o clube decidiu não inscrever ele na Liga dos Campeões. Por isso que ele está jogando no campeonato italiano, mas na Liga dos Campeões como punição, como forma de vingança com o Zielinski, o Napoli não inscreveu o Zielinski. É verdade que nessa temporada o trio de meio campo do Napoli, né, Zielinski, Anguissa e Lobotka, não é o mesmo da temporada passada. Então não é como se você tirasse um dos grandes pilares da equipe. Mas é verdade que foi com este meio campo que o Napoli jogou melhor e o Cajuste, infelizmente não está no mesmo nível do Zielinski, ainda que o Zielinski não faça grande temporada. Então, resolvendo essa questão do meio-campo do Napoli e do time titular campeão, né, do campeonato italiano, só ele e o Kim Min-jae, que está no Bayern de Munique, não estavam, né? Então tava o brasileiro Juan Jesus, toda hora eu erro o nome dele, perdão, eu quero falar Juan Jesus e é Juan Jesus. E o Napoli, então, foi a campo com o que tem de melhor disponível, com a volta do Osimhen, mas é um Napoli ainda, eu falei isso aqui já outras vezes, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que muitas vezes esse Napoli é em campo, é um time e... Vamos lá, eu não estou individualizando aqui, não estou falando que um jogador do Napoli é assim, mas como coletivo, o Napoli é um coletivo muitas vezes covarde em campo. A sensação é que o plano de jogo do Napoli, desde que o Spalletti saiu, é um plano de jogo medroso. E isso, obviamente, se reflete na temporada do que é esse Napoli. É um Napoli que vai contra tudo que a gente viu no Napoli da temporada passada. E é um Napoli que também não beneficia e não potencializa os seus grandes jogadores, como o Kvaratskhelia e o Osimhen, que fizeram uma grandíssima temporada, que fizeram na temporada passada. O Napoli... foi empurrado, sofreu pressão, não conseguiu sair dessa pressão porque não conseguia colocar a bola no chão, errava quando tinha que sair de bola. O Barcelona, obviamente, forçava cada vez mais o erro do Napoli
E o Napoli estava com uma marcação muito frouxa, mas assim, muito frouxa na entrada da área. Tanto é que já no segundo tempo, que tem um contexto diferente, mas foi assim que o gol do Barcelona saiu, né? Com o Gundogan tendo espaço nisso e passando pro Lewandowski, que faz os últimos jogos recentes, né? Voltou a aparecer um pouco mais. Assim como o Osimhen voltou agora, ele não jogou, né? O último mês por conta da Copa Africana de Nações, não foi bem, inclusive, mas voltou. Foi poupado no final de semana, ainda não estava exatamente 100%, e fez o gol já aos 75 minutos. O segundo tempo teve um ritmo muito mais lento do que o primeiro tempo, mas basicamente também, sim, o primeiro tempo foi um ritmo mais acelerado, mas apenas pelo Barcelona, né? No segundo tempo, o Barcelona desacelerou um pouco e na reta final do jogo, talvez ali os últimos 15 minutos, o Napoli tem acordado um pouco para a partida. O Calzona não fez nenhuma... também difícil, né? Ele teve um treino, 2 treinos, um treino e meio com uma equipe, realmente é complicado. Mas a gente não viu ainda nada grande dele. Achei, inclusive, que as substituições, apesar do Napoli ter estado melhor nos últimos 15 minutos, as substituições dele não foram substituições ousadas. Então, achei até que o Napoli não fosse conseguir um empate, porque as mudanças eram para manutenção de resultado, praticamente. E aí, só no fim, enfim, que ele muda um pouco mais, mas já posição por posição, né? Então... O Napoli foi um pouco disso nesse segundo tempo, melhorando já nos 15 minutos finais. E aí vale a observação. Esse Napoli tem reagido nos minutos finais dos jogos. Não consigo identificar ainda muito bem por quê. Não sei se o time, de fato, sente a pressão de que vai empatar ou vai perder mais um jogo e acaba, talvez, correndo um pouco mais, sendo menos preguiçoso do que eu acho que o Napoli em alguns momentos foi no primeiro tempo. No último empate do Napoli, ele conseguiu já nos acréscimos do segundo tempo. A última vitória do Napoli também foi de virada com o gol da virada, né? Já no finzinho, nos últimos minutos do segundo tempo. Então é um Napoli que tem reagido nesses momentos finais e que aproveitou uma baixa de guarda do Barcelona, que fez, repito, um primeiro tempo muito melhor e um segundo tempo melhor, mas ainda assim não conseguiu produzir mais do que um gol. Um resultado, se a gente pensar a superioridade do Barcelona e a pobreza do Napoli no primeiro tempo, era para esse Barcelona ter saído com uma vitória. Ainda que não fosse uma vitória grande, sei lá, um 3-0, mas um 2-1, talvez por merecimento, por criações de chances, por chutes a gol, o Barcelona mereceria. Eu falei aqui que no primeiro tempo o Barcelona chutou 7 vezes a gol, o Napoli no primeiro tempo não chutou nenhuma vez a gol, no segundo tempo chutou um pouco mais. Se a gente for pegar os chutes totais, aí contando, né, os chutes que não só foram no alvo, o Barcelona chutou 12 vezes e o Napoli chutou 6 vezes a gol, mas eu quero ver se tem aqui isso, os chutes no alvo, né? O Barcelona teve 6 chutes no alvo. O Meric, inclusive, fez pelo menos umas 2 defesas, uma grande defesa e pelo menos mais umas 2, assim, mais difíceis. Mas foram 6 chutes ao gol, de fato. E o Napoli teve apenas um, que foi, perdão, que foi justamente o gol do Osimhen. Então, o Napoli segue vivo porque é o Barcelona. Porque, repito, a gente não sabe se o Barcelona vai jogar na partida de volta como jogou no primeiro tempo ou como em outras partidas em que o Barcelona jogou muito mal, deu muito espaço, tomou gols de equipes muito inferiores. Então, para mim, o confronto segue absolutamente aberto e, mesmo jogando em casa, eu não consigo ver um favoritismo do Barcelona. Mas se o Barcelona jogar como jogou aquele primeiro tempo, aí sim, aí eu acho que a gente pode entender que esse Barcelona tem uma forcinha a mais, criou muito mais, teve muito mais volume de jogo. Então, se a gente pegar aquele primeiro tempo do Barça e transformar ele em 2 tempos em casa, aí eu acho que o Barcelona tem grandes chances. Mas, repito, que Barcelona é esse que vai entrar. A gente não tem uma consistência, uma curva de evolução que a gente identifique nesse momento de forma
tão positiva para a gente pensar que no dia 12 de março, se eu não me engano é esse o dia da partida, o Barcelona estará melhor. Ou o Napoli estará melhor, lembrando que o Napoli acaba de fazer o seu primeiro jogo com o Calzona. Vamos ver se o Calzona consegue, até lá, fazer algo com esse Napoli. Vamos ver. Tudo absolutamente aberto. E antes de sair do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever, de conferir se você está inscrito no canal, porque muita gente assiste aos vídeos, mas esquece de se inscrever. Tô abrindo caixinha de perguntas no Instagram, respondo as perguntas de vocês quinta-feira, tudo às claras, toda quinta-feira no canal. E sexta-feira, se tudo der certo, tem vídeo sobre possíveis substitutos e jogadores especulados no PSG para a próxima temporada. É isso, gente. Bom restinho de semana para vocês e até o próximo vídeo.